O sol chegou, vamos cantar. Oi, vamos falar hoje de alguns deuses solares e o que eles significam, né? Quando a gente fala de deuses, a gente está falando de arquétipos, dos planetas no mapa e isso tudo representa, é como se fosse uma forma de explicar a realidade, né? A gente coloca como algo grandioso, mas na verdade a gente faz disso imagem e semelhança. Isso tudo para a gente entender que o ser humano ele tem um modo de funcionar, ele tem um caminho a percorrer. Na mitologia grega, a gente encontra o deus Sol, inicialmente chamado de Hélios. Então, quando eles olhavam para o Sol, para o disco solar, eles o conheciam como Hélios. Eles imaginavam um deus puxando uma carruagem, representando esse passar do Sol sobre o céu, né? Então é como se fosse um deus fazendo o caminho. Lembrando que a visão da astrologia tem o ser humano como centro. A gente sabe que não é o Sol que dá a volta em torno da Terra. É a Terra que gira em torno do Sol. Mas para nossa visão parece que é ele que está se movimentando. E aí esse deus solar, para eles, ele é um deus primordial. O que significa um deus primordial? Que precede tudo. É como se já existisse desde sempre, vamos colocar assim. O que significava para eles o deus Hélios, né? É aquele que tudo vê. A face objetiva de Deus, né? Tipo, é isso, é claro, isso é lógico. A face logos, lembra que a gente falou já disso, né? Então, eles viam Hélios como esse deus solar. E aí depois que os deuses foram divididos, né? Zeus ficou com o Olimpo, Hades ficou com o submundo, Poseidon ficou com o mar, por aí vai. Hera ficou como a esposa de Zeus e eles tiveram 2 filhos. Esses 2 filhos eram gêmeos, eles nasceram gêmeos. A gente conhece eles como Ártemis, a deusa da lua, a gente olhou ela lá em Câncer, e Apolo, o deus do sol. Então o próprio sol é chamado de Hélios e a personificação de um deus solar era conhecido como Apolo. E o que Apolo regia, né? A gente começa a entender melhor o que significa uma pessoa ser solar e desenvolver o sol em si mesmo. Ele representava todo tipo de criatividade. Ele era considerado o deus da música, por exemplo. Por que música, né? A música, eu diria que é um dos principais sinais de expressão de cada pessoa. Todo mundo tem, de alguma forma, uma música preferida. Nossa, essa é a minha música. É como se tivesse uma identificação muito grande com aquela música, com o que ela representa. Como se ela ressoasse com o seu coração. Ela está expressando alguma coisa que você é. Então, Apolo é considerado, entre outras coisas, o deus da música também. Mas a música no sentido da expressão de cada pessoa. Cada pessoa gosta de determinada música, de determinado tom de música, de determinada harmonia. E isso, de alguma forma, está sincronizado com a identidade da pessoa. Então a gente já começa a olhar por aí. Ele também era considerado o deus da cura. Um deles, né? E o que significa cura no sentido solar, né? Tudo que você coloca luz, de alguma forma você está curando no sentido simbólico da palavra, né? Você está iluminando aquilo, você está olhando para aquilo. E à medida que você olha para aquilo e que você ilumina aquilo, você vai dando vida para aquilo, porque você está emitindo a luz solar sobre aquela questão. Então, novamente, Apolo aparece como o deus da cura também. Mas ele era mais conhecido, além desses 2 pontos, como um deus da própria vitalidade da vida. Enquanto Ártemis, a irmã dele, ela era mais vinculada à noite, porque ela é filha da lua, ela é mais ligada aos instintos humanos, à natureza, à caça. Apolo ele é representado por essa luz da objetividade do dia. Isso é claro como o sol. Então, todas as pessoas que desenvolvem o caminho solar, que desenvolvem o próprio brilho, elas estão desenvolvendo o caminho de Apolo. É como se elas estivessem integrando esse Deus em si. O mesmo serve para os outros deuses, como eu já venho dizendo. A pessoa que integra Marte em si, ela está integrando o guerreiro e ela está integrando a coragem de ação.
A pessoa que integra Vênus em si, ela está integrando o amor próprio e tudo que dá prazer a ela é atraído. A pessoa que desenvolve Mercúrio, o deus Hermes, o nosso deus alado, ela está desenvolvendo a própria mente. E a pessoa que desenvolve a Lua, ela está aprendendo a cuidar de si mesma, porque ela está desenvolvendo a função mãe e filho para si mesma. E aí quando a gente chega no Sol, a gente já encontrou 5 planetas chamados planetas pessoais. Esses 5 primeiros planetas, eles dão o tom principal de características de cada pessoa. E aí a gente consegue avaliar da seguinte forma. Imagine 100%. Aí você divide 100% por 5. Marte, Vênus, Mercúrio, Lua e Sol. Cada um representa 20%. O elemento que cada um desses 5 planetas se encontram, eles vão dar 20%, vamos colocar dessa forma, das características pessoais de cada pessoa. E aí, à medida que a gente vê a distribuição dos 5 planetas pessoais, a gente encontra a distribuição dos elementos dessa pessoa. Algumas pessoas vão ter o elemento fogo predominante, outros o terra, outros eles vão estar mais distribuídos, e isso tudo faz parte de alguma forma da constituição daquela pessoa. Então, uma pessoa, por exemplo, que é Sol em elemento terra, a Lua dela é em elemento água, a gente já começa a misturar os elementos. Enfim. E Apolo também representava um deus voltado para a alegria. Porque tudo que a gente relaciona ao Sol, a gente relaciona à alegria. Então ele é o regente de Leão, que também está associado à nossa alegria de viver, por conta da sensação de unicidade que a gente tem com o nosso próprio ser. Então isso dá alegria, tipo, nossa, não existe ninguém como eu, não existe ninguém como você, não existe ninguém como o outro. Isso é uma maravilha de se sentir. Só que isso é só mais uma etapa. A gente ainda tem 7 signos para frente e de alguma forma boa parte da humanidade ou está presa no Sol ou está preso na Lua. Não desenvolve além disso, sabe? É como se fosse assim, ou a pessoa está ali no rebanho familiar, sendo só mais uma pessoa dentro da família e não tem coragem de colocar a própria identidade em jogo na vida e se arriscar. Ou então a pessoa ela coloca a identidade em jogo na vida e tudo mais e vive muito egocêntrica, voltada só para ela mesma. Eu, as minhas conquistas e quem quiser que esteja ao meu redor. Essa é uma postura solar. Mas ela não pode ser a única, porque, como eu disse, você imagina vários sóis num lugar só. Que saco que seria. Todo mundo muito voltado pro próprio umbigo, assim, não? Complicado. Essa é só mais uma etapa. Mas como eu disse, a grande maioria ainda está muito preso nesses 2 pontos. E é isso. Então, quando a gente conhece Apolo, a gente vê que a personificação de um deus, à medida que a pessoa integra esse deus em si mesmo, à medida que a pessoa integra o sol em si mesma, ela de alguma forma consegue se aproximar do que Apolo representa. Alegria, medicina, cura, música e por aí vai. É isso. Vamos falar de alguns outros deuses agora para poder continuar ilustrando o símbolo solar.